Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Começou agora um sextou na quarentena, sabadou na quarentena para todo mundo. Ontem eu não fiz, vou fazer hoje com meu amigo, ator, diretor, produtor, Alexandre Lino. Tem muita história para contar, são 20 anos de amizade e de admiração. Então, vou trocar uma ideia aqui com ele hoje. E vamos lá, chegou aqui, vou chamá-lo e vamos seguir a conversa. Ei! Fala, Brunão! Quanto tempo! Pois é, irmãozinho. Coisa boa, né? Pois é. E aí? Pois é, tamo junto. Estamos juntos e separados, né? E juntos por aqui, Pô, você tá em São Paulo agora, né, irmãozinho? Mudou, né? em São Paulo. Cheguei, faz um ano. Que Faz um ano que eu tô maravilha. aqui. Essa terra é boa demais também, cara. Essa terra, Sensacional. essa terra aqui É, é. para o trabalho é muito, muito boa. Assim, sempre tem os movimentos, né? Nunca deixa de acontecer o movimento, assim. Sim, sim. E você, Cara, eu querido, como é que você tá? Como é que tá a sua rotina, sua trajetória, sua vida, sua realidade hoje? Como é que você tá aí? Fala para mim um pouquinho cara, de você. eu tô trabalhando, né, Bruninho? Você sabe que eu tenho uma inquietude que não cessa, né? Eu levei uns diazinhos da pandemia para entender essa lógica, porque no primeiro momento eu achei que isso fosse só um alarme falso, né? Acho que todo mundo estava achando um pouco isso, né? Que ia ser uma coisa só de um susto e que daqui a pouco passaria. E quando a gente viu, não, o negócio foi tomando conta, tomou essa proporção assustadora, né? Diga-se de passagem. E a gente está aí enclausurado e muitas pessoas sem trabalho nenhum, enfim, uma situação, acho que pouco imaginada. Então, por exemplo, quando paralisou totalmente, eu estava para reestrear uma peça, que era o marido do Daniel, estava na semana, exatamente, eu fui afetado daquela forma mais Aham. abrupta, assim, né? Tipo, vai reestrear na sexta, a gente estava no início da semana, e aí estava na dúvida, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e não foi. E aí tinha mais duas temporadas de outras duas peças, que era o Segue o Louco, o Porteiro com turnê marcada. Enfim, então tudo isso paralisou. É um susto, né, cara? É um É. susto assim, que você fica sem referência, né? Você perde um pouco da dimensão, porque você fala, cara, como agora eu me organizo, né? Ainda mais no meu caso, que é um cara que empreende, né? Que tá tudo ali na sua mão, né? Óbvio. Esse espetáculo, curiosamente, desses três, dois deles eu era ator convidado, mas um deles, que é o Porteiro, é meu, da minha produtora, enfim, então estava com uma lógica já aí de turnê considerável. E Uhum. aí eu fiquei realmente muito preocupado com o que iria acontecer. E aí, por sorte, cara, eu estava contratado, né? Estou contratado na Record TV, enfim, estava muito Ah, contente legal. com isso, Sabia. estava foi numa novela que a gente acabou de gravar agora, tal. Isso me deu essa tranquilidade nesse campo, mas tem uma preocupação por vir, né? Porque uma novela, como tudo, acaba, né? Contratos terminam, se encerram, e eu sempre fui um cara que projetei muito. Então, agora eu já estou mais ou menos organizando, reorganizando a produtora para a reabertura. Sim. Mas no início foi complexo. Mas você está conseguindo. Como é que está essa história, com curiosidade, em relação à novela? Como é que está essa medida de segurança? Como é que é isso? Chega, vai gravar, tira a máscara, tem contato, não tem contato? Tem cenas que tem contato, não tem contato? Todo mundo faz o teste antes, 15 dias antes. Como é que é o processo de gravar hoje? Tenho curiosidade. Cara, a Record foi muito feliz nesse aspecto, né? A gente não sabe, enfim, foram meses deles estudando como é que seria, enfim, em contato com as organizações que autorizam os procedimentos ou não, as medidas de segurança, observando o que estava acontecendo pelo mundo, porque Portugal a reabriu primeiro, né? Então, tinha uma questão também de observação do que estava acontecendo na Europa já, mas a gente fica na incerteza, como é que vai ser isso, né? Sim. Enfim, tem uma certa insegurança.
Quando a gente começou a ter os primeiros contatos, as primeiras reuniões remotas, a gente já entendeu que a coisa estava muito bem estruturada. Então, isso já foi um baita alívio, né? Mas tem a segunda parte, que é ver isso na prática, né? A gente percebeu que os procedimentos, enquanto cartilha, estavam perfeitos, né? Estavam nos dando a segurança que a gente precisaria para realizar o trabalho da gente. Quando a gente chegou na emissora, acabei de falar isso com uma outra pessoa. Cara, foi incrível, Bruno. Assim, é uma estrutura que, inclusive, os pequenos teatros, né, não tem condições de arcar, né? Isso é uma coisa para grandes corporações mesmo. Porque a gente tinha desde o aparato de vestuário, de máscara, de testes, que isso foi feito regularmente, toda semana, né, para a equipe total, assim, né, todo mundo. Os camarins passaram a ser individuais, a área de refeição também separadas. Na hora do gravar, por exemplo, a máscara para os atores, né, só se retira na hora do gravando. A gente ensaia, faz aquele primeiro ensaio com máscara, no gravando a gente tira a máscara. As distâncias no próprio set, elas foram reconfiguradas também, né? Ou seja, os atores não ficam tão próximos, né? A gente tem aí um lugar de respeitar as medidas de segurança também nesse aspecto. Refeições não são feitas mais em set. Então, cara, a Record realmente está de parabéns, né? É o lugar onde eu estou, e muito contente, e fiquei muito, muito feliz e me senti muito respeitado, assim como todos os meus colegas e equipe, pela emissora ter sido tão correta nesse sentido. Agora, há um estranhamento nos primeiros dias, né? Claro, porque primeiro eu tenho um reencontro com os colegas, você sabe muito bem disso, é como se eu te reencontrar, não te vejo há um tempo. Se eu te reencontro, bicho, porra, não te dar um abraço, não te agarrar, não pegar em... Cara, isso é cruel, irmão. Pra gente da arte é uma loucura isso, né? Isso é um pavor. Então, esse talvez tenha sido um dos grandes problemas, era reencontrar uma equipe que você já tinha gravado meses juntos, ficou 5 meses sem se ver, de repente, tipo, ali, dá um cotovelozinho, sabe assim? Pô, bicho. Isso não é a gente, né, Bruno? Isso não é a gente, né? Isso não é a gente, cara. Isso não é a gente. Mas tudo certo. Tanto que teve teste antes, não teve, Lino? Deve ter um teste periódico, né? Sim, toda semana. Toda semana. Toda semana. Você enfia aquele negocinho no teu cérebro. Aquele estupro. Aquilo é um estupro, amigo. Aquilo é um estupro. Aquilo é um horror aquilo, cara. É muito ruim aquele negócio. Eu fui fazer um teste aqui para um comercial, aí fui editado, aí tinha que fazer. Rapaz, me deram até um lenço de papel, porque regurgita, né? Eu falei, mas para que lenço, gente? Tá, tudo bem. Cara, tocou lá em cima, acho dando meu olho. Eu chorei. Eu chorei. Todas as vezes eu chorei. Caraca. Quietinho ali, a lágrima descendo, né, velho? A lágrima ali, tipo... pô. É sacanagem. Esse teste é sacanagem, bicho. É bem cruel. É sacanagem, mano. Mas é toda semana, que legal, né? Assim, pra ficar bem rigoroso essa história, né? Bacana. Sim. Teve alguém, não precisa falar o nome, mas é só curiosidade mesmo. Teve alguém que não trabalhou porque estava e não sabia? Você soube? Cara, não. Elenco, todo mundo ok. Teve um caso que, inclusive, foi até notificado, teve uma participação, porque as participações que eram, né, atores que são convidados para fazer alguns capítulos, etc e tal, também passavam por testagem, né? Então, teve um caso de um ator que foi escalado para fazer um personagem, uma participação, e que esse ator, infelizmente, quando fez o teste, teve que ser substituído por outro, porque detectaram o vírus, entendeu? Então, aconteceu só esse caso especificamente. Então, foi um cara que nem entrou na novela. Entendi. Então, de repente, até foi um susto para ele mesmo, né? Que a gente não sabe. Exatamente. Né? Sabe? Para mim, eu já tinha tido. Eu tive aqueles negócios que todo mundo deve ter passado, teve os sintomas. Aí, acho que eu tive febre. Acho que eu tive já Covid. Aí foi só um resfriado normal. A gente passou por isso. Ô Lino, e você fala. Dia sim, dia não, a gente acha que tem, né, amigo? A gente amanhece um dia acha que tá, no outro dia acha que passou, no outro dia seguinte... tô quente. Nem saí de casa, não sei nem como é que eu peguei. Mas eu tô quente. Ai, meu Deus.
Deixa eu te falar, Lino, você pode falar o que você está fazendo? Que eu não sei. Pode falar o nome do que você está fazendo ou não? É sigilo. Agora, essa novela, que a gente terminou as gravações semana passada, que chama Amor Sem Igual. Eu fazia um personagem chamado Xavier, e que volta ao ar agora na terça-feira, dia 22. Então, Ah, assim, legal. é a primeira novela depois dessa paralisação, é a primeira novela inédita, né, que volta ao ar. Ela vai voltar com um compacto, obviamente, para atualizar, Sim. né? São meses sem ver a novela, então tem que atualizar o espectador aí com alguns capítulos, e depois ela engrena com os capítulos inéditos que nós gravamos todos eles até o final. Então a trama já está Legal. pronta, agora é o que a gente está chamando de segunda fase, né? Então na Legal. terça ela está de volta. Então é um Legal. barato ter essa possibilidade de oferecer, de voltar com uma coisa inédita, né? A Aham. gente vive uma onda de reprise, que era a única solução, mas tem uma hora que a reprise você fala, poxa, é só isso, eu já vi isso, né? Eu já vi isso, eu já vi isso, né? E se não escolhe bem a reprise, é difícil de ver, hein? Não vou nem citar os Putz, casos, não, mas tem reprise que é bem difícil de ver. Tem reprise que eu vi uma live e a própria pessoa que trabalha na emissora falou: pra que fizeram isso? Tantas outras coisas para escolher, mas, enfim, não vou falar aqui. Mas olha só, Lino, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse para mim, eu já conheço, mas é muito bom, é muito boa a tua história, assim, de muita superação, de muita renúncia, de muitas conquistas, de muitos setores que você trabalhou, ator, produtor, dirigiu, escreveu, produziu para TV, acho que você fez questão você estava com o cenário, não foi? Na Record, um período? eu fiz produção de Arte, arte. direção de É, arte. Eu queria que você fizesse um compacto, até citando o Mulan também, que a gente tem que botar na nossa sim, história, nosso Mulanzinho, lá no Teatro Barra sim, Shopping, no Rio de Janeiro. Acho que nem existe mais esse teatro, né? não. Não. E aí eu queria que você fizesse um compacto para ficar gravado. Vou mandar para minha mãe, as pessoas que não te conhecem, vai ficar rindo pra caramba. Então faz aí um compactozinho do que você acha interessante contar para esse pessoal. Então, cara, tem a minha chegada no Rio em 1993, né? Então, são 27 anos que eu já vivo aqui no Rio. Então, como todo migrante, sou migrante nordestino, então Isso é chegar no bom. Rio Isso sem é bom que a gente ter vai conversar sobre isso. sem ter um suporte, enfim, nem conhecimento prévio, é bem puxado. Né? Realmente não é. Eu sou de uma geração, nós somos, geração que não tinha internet, né, Bruno? Então, assim, Sim, a questão sim. do contato era bem mais complexo, né? Então, se você saía do Nordeste para vir o Rio de Janeiro, o máximo que ia acontecer é tipo, eu conheço fulano que é amigo de Beltrano, procura ele quando chegar lá. Imagina, sabe assim, é tipo agulha Aham, no palheiro, entendeu? aham. Então, realmente é bem delicado esse momento, né, que eu chego no Rio, assim. Então, eu estou meio no escuro, já tinha meu irmão aqui, que também estava trilhando a mesma carreira, e foi a pessoa que, inclusive, me aconselhou muito a não vir, né? O Tom foi o cara que chegou para mim, não vem porque Ele o que já no você... Rio. O Tom já estava, já E estava. ele falou que E isso não aí, que é difícil. Ou foi nesse sentido que ele falou? exatamente, exatamente. Porque é óbvio, a ideia que você tem do Rio de Janeiro dentro da televisão, sobretudo quando você mora numa cidade do interior como eu, no Nordeste, é de uma cidade idealizada, né? Romanticiada, né? Imagina, a ideia Você é que da a onde? Do telenovela... Nordeste, Lino, para ficar Eu sou, gravado? eu sou de Pernambuco, interior de Pernambuco. Eu tenho um cachorro fazendo um barulho medonho, tá ouvindo, né? Tem problema. É É ótimo. Eu aquele adoro com essas atenção. coisas. É. Eu sou do interior de Pernambuco, cidade chamada Gravatá, uma cidade pequenininha, no agreste pernambucano. E aí eu decido, cara, com 18 anos, que queria vir para o Rio de Janeiro, que queria estudar teatro, que queria, enfim, seguir essa carreira. E aí, meu irmão estava aqui como uma referência, eu tinha pelo menos esse alento, mas já dando muito duro, já trabalhando pesado. E aí cheguei aqui, fui morar numa pensão com meu irmão, enfim, no centro da cidade, mais 12 pessoas que eu não conhecia, não tinha ideia quem eram aquelas pessoas. E foi um período dificílimo, né? Um período bem Imagina. estranho. Um ano e meio, eu falo sempre para as pessoas, é um ano e meio que você pensa em desistir quase todos os dias, né? Tipo, Aham. eu vou embora, o que eu tô fazendo aqui? Mas E não tinha sobre essa opção a porque eu não... profissão, né? A profissão super difícil. Você não chegou para ser um médico, um engenheiro, um
nada tão burocrático, você já tem um lugar, um pouso certo, que você supõe ser mais fácil. É uma carreira com muita gente disputando com você, até pessoas fora da área, né? Então... Exatamente, exatamente. É bem desleal. E tem uma questão do ser nordestino, sabe, Bruno? Me perguntaram esses dias também, numa entrevista, qual é a dificuldade que está nessa questão de ser migrante. Você tem que não só trabalhar, acho que um pouco mais que o normal, porque você tem que o tempo inteiro justificar a tua presença. Tipo, é quase que você fosse... sabe o penetra da festa? Sabe Uhum. como aquele que não... Entendeu? Então, tem essa dificuldade, ela existe. Né? Não Uhum. é que seja impraticável você construir uma carreira, uma trajetória bem-sucedida por ser um migrante. Não é isso. Sim. Mas que ela é um pouco mais complexa, porque tem a questão da afirmação. Né? A afirmação da tua identidade, uma descoberta também do teu valor ali, e justificar meio para aquelas pessoas ali o porquê, né? Você teve essa opção de estar ali naquele lugar quase que roubando de quem é o nativo, né? E não existe esse lugar, né? Porque a migração ela pode existir para qualquer lugar. Qualquer pessoa do Sudeste pode migrar para o Nordeste e vice-versa, enfim. Mas e aí foram anos de muito trabalho, de muito estudo. Teve um momento que eu desisti de morar no Rio de Janeiro, pensei que queria morar no exterior, fui para 99 morar na Itália por um tempo e trabalhar também. E chegando na Itália foi um momento talvez mais curioso e interessante, porque eu chego lá e decidi que não queria viver aquela realidade, né? Enfim, achei que era complexo demais querer me inserir naquele lugar, e vi que a questão idiomática, apesar de eu já falar o idioma, seria uma dificuldade que, por mais que eu falasse bem, isso jamais me transformaria numa espécie de nativo. Enfim, eu vi ali que não era aquilo. Era uma experiência apenas, e aí, só que eu tinha fechado tudo no Rio. Então, na Itália, quando eu decido voltar para casa, foi uma das coisas mais curiosas. Eu poderia ter voltado para Pernambuco, por exemplo. Né? Sim. Eu não tinha mais nada no Rio, não tinha mais nada no Rio. Sim. Só que a minha referência de casa já tinha mudado. Olha que curioso isso. Casa para mim já não era mais em Pernambuco. Casa para mim já era o Rio de Janeiro. Então, assim, eu não tive Sim. dúvidas, assim, sabe? Quando eu fecho lá a minha passagem pela Itália, eu volto para o Rio de Janeiro sem titubear. Né? Eu amo o Nordeste, amo Pernambuco, mas aqui eu já tinha construído alguma coisa que já era interessante. Eu já tinha passado, por exemplo, por Mulan. Sim. Né? Ah, sim. Eu Mulan já lembro. tinha. E eu tenho um postal, eu te mandei a foto, né? Tem um postal quando você estava na Itália. Você mandou um postal para a época do postal, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu sou, eu sou desse período aí, né? Então, assim, aqui já tinha existido Mulan, então, Mulan já tinha sido uma experiência interessante, né? Já tinha É, sido um primeiro momento. né? O Mulan fez uma aglutinação de pessoas interessantes, sobretudo pessoas que continuam trabalhando com afinco, assim. Isso é muito legal, porque era uma época que todo mundo desistia para frente, desistia de alguma maneira, desistia da profissão que era. Se hoje é difícil, antigamente era mais difícil, eu acho. Hoje tem a dificuldade das competições, dos veículos e coisa e tal. Mas antigamente não tinha muito acesso, não era muito aberto assim como hoje, tem muito teste, muitas companhias, muitas produções acontecendo. Tem um outro nível de dificuldade, mas antigamente não tinha essa abertura tão grande de produções como tem hoje, de oportunidade. Exatamente. Também acho. O streaming abriu muito o Sim. mercado, né? O próprio Rio de Janeiro, a gente é do Ó, o momento Henrique está que falando que já tinha passado pelo artesanal. também, Henrique, também. Aliás, pelo privilégio de já ter passado pelo artesanal. Então, assim, foi o meu primeiro referencial de um trabalho sólido, de um trabalho de companhia, de um trabalho profissional, né? Então, eu já tive esse privilégio, assim, já no iníciozinho da carreira de alguém me observar, ou eu também flertar com trabalhos de referência, assim, e ser absorvido, né? Então, a artesanal foi uma escola para mim, né? Muito assim, né?
comprometimento com que o Henrique e o Gustavo têm de manter aquela estrutura e dentro de uma coerência não só mercadológica, mas sobretudo artística, ela serve para mim como referencial até E não hoje. se vender, não se vende de maneira alguma. É muito, é glorificante fazer parte da artesanal ou ter feito, né? Todo mundo passa e fala, nossa, é uma escola de arte, assim, de arte genuína mesmo. Mas fala, aí você está na Itália e você volta da Itália para o Rio de Janeiro. Você parou aí. Exatamente. Aí voltando para cá, então vem aquela questão quase vamos voltar para a estaca zero, né? Tipo, vamos por onde eu vou. Não tinha nem casa, bicho. Não tinha, Mas não tinha casa. com carimbinho no passaporte, né? Voltei da Itália. Exatamente. É igual quando eu vou aqui. Eu sou muito agradecido pelo artesanal. Quando eu vou dar um curso, é sempre assim, olha, fui para a China em 2018. Então, é um diferencial, né? É um diferencial. Eu me formei na Cal ano passado, era tudo, olha, ele foi para a China, os companheiros de sala de aula. O Ayrton me enchia o saco. Ó, aquele garoto ali foi para a China, hein? Porra, já foi. Comecei a usar isso, a falar, quer saber? Eu vou botar tudo, botar currículo. 2018 foi para a China, dei aula na China. Além de ter feito O Homem que Amava Caixas. Mas fala. E aí, para você ver, como Mulan, por exemplo, esse trabalho que nós fizemos juntos, ele foi tão importante. Quando eu volto da Itália, que eu não tinha casa aqui, quem me deu abrigo foi a Amanda, que era a protagonista lá do Mulan. Então, assim, o Mulan rendeu amizades muito sólidas também, né, Bruno? Isso foi muito legal. Né? Assim, muito bacana, né? Você se tornou um grande amigo, a Amanda se tornou uma grande amiga. Então, assim, isso realmente marcou muito. O Cláudio Juarez, imagina, eu fui para São Paulo fazer temporada com o Porteiro, foi um cara que me deu um puta suporte aí em São Paulo. Fez um trabalho muito bacana de divulgação do espetáculo. Ele tem uma relação com a imprensa, com os veículos de promoção e de distribuição de promoção para espetáculo teatral muito bacana. Então, assim, foi um cara que tem uma rede já ali construída, que funcionou muito para quando eu fui. Então, assim, o Mulan resultou muito isso, né? Então, para mim, essas duas associações do Mulan, que era um teatro mais comercial, né? Enfim, e a relação com o artesanal, que tinha a questão de grupo, eu acho que uniu esses dois fatores que determinaram muito a minha forma de trabalhar, porque aí eu construo uma produtora posteriormente, mas até hoje eu trabalho como companhia. Eu não sei trabalhar de outra maneira. Eu trabalho como grupo. Isso é um diferencial muito do meu trabalho. Né, hoje eu tenho um selo de uma companhia, que é a Documental Companhia, que por conta da minha fonte de pesquisa, por conta do conceito dos trabalhos que eu elaboro, né, que o Daniel Porto, que é o parceiro mais constante ali, mas não é uma companhia propriamente dita. Mas eu trabalho com essa ideia porque eu acho que o teatro necessita dele para ele acontecer com a sua potência, sabe? Não acredito num teatro estritamente pensado com as premissas comerciais, sabe? Eu acho que ele tem uma outra proposta e que funciona também, né? Enfim, aqui está direcionado, mas o respiro de pensamento do coletivo que um grupo de teatro, uma companhia promove, isso é definitivo para que a arte se potencialize, e eu imprimo isso até hoje. Não sei trabalhar de outra maneira, sabe? Então, a artesanal foi, nesse sentido, na minha grande inspiração e até hoje. Você falou que formou a produtora, foi a Cine Teatro? Isso. E aí, por que te motivou, lá já naquela década, né, a década de 90, foi na década de 90 que você forma a Cine Teatro, por que te fomentou a criar uma produtora? O que passou pela sua cabeça para fazer isso? Olha, porque eu queria ter uma independência. Né? Minha primeira formação, por exemplo, eu começo a minha formação teatral em prática, né? Assim, eu faço muitos cursos, né, abertos, enfim, muitas experiências teatrais dentro das universidades, me colocando como um ator disponível para as montagens e tal.
dentro de cursos abertos, mas eu só vou para a universidade depois fazer um curso de formação, de graduação, e faço cinema, né, em primeira instância, e depois eu me especializo em artes cênicas. Então, o meu caminho ele é um pouco diferente nesse aspecto. E aí eu passei por muitas experiências que eu não queria deixar, em momento algum, deixar de trabalhar na minha atividade, mesmo que eu me deslocasse um pouco da atuação, né? Eu digo hoje, e para mim é uma coisa evidente, eu faço todas as outras coisas para o ator que eu sou, mas eu fui descobrindo outras competências e elas me possibilitaram a criar a minha companhia e a minha produtora, e essa produtora automaticamente gerir, inclusive, a minha carreira junto com os produtos que ela vai distribuindo para o mercado. Mas a produtora, ela nasce antes do CNPJ, né? Eu começo a trabalhar como produtor independente, porque eu passo também pela Chaim Produções, e o Chaim me contrata como produtor, e aí eu tenho uma dimensão muito mais mercadológica, muito mais ampla, né? De leis de incentivos, de contratação, enfim, aí eu tive uma formação muito jurídica, né? Vamos dizer assim. Então, de lá eu trago muito isso. Eu trabalhava com esse formato de produtor independente, mas depois eu crio o meu CNPJ, aí eu crio realmente o meu registro. Antes disso, obviamente, a gente passa junto, mais uma vez, eu e você, pelo Teatro Glória, pelo Abujamra, né, pelas 4 anos lá do Glória, junto com a Resistência Companhia de Teatro, que também tinha um pouco do reflexo do que a gente tinha, do que você vive hoje na artesanal, do que eu tinha vivido na artesanal, né, que era um trabalho com pensamento de coletividade, de pesquisa, né, de apuro, enfim. Então, a resistência foi muito importante para mim, e ali a resistência foi onde solidifica para mim e define que eu ia, de fato, ser um artista empreendedor, que ia ser um ator-produtor. Né? Porque o Alan, ele me traz, como o Abujamra não faz aquele espetáculo que a gente estava pensando que ia ser realizado, né? O Nós Fala com os Muros, o Alan nos rouba para a Resistência Companhia do Teatro, eu, você e tal. E quando eu sou resgatado, né, para outra companhia, para fazer o Patativa da Saré, a Rose Downey, que é uma grande produtora, ela olha para mim e fala, cara, você tem muito time de empreendedor para produção, você não quer colar comigo também? E aí foi formidável, porque assim, aí a coisa começa a tomar muito mais corpo, né? E assim, foi a Rose, inclusive, que me levou para Chaim depois, e etc e tal. Enfim, então a vida ela foi caminhando, ela foi afunilando esse lugar, e eu percebi o quanto era fundamental unir as duas coisas, sabe, Bruno? O quanto para mim, para minha carreira, né, para o meu artista, isso era importante, porque eu ia ser exatamente o fomentador dos meus desejos, das minhas ideias, sabe, das minhas ambições artísticas, e assim é, até hoje, né? O momento que eu digo, onde isso ficou mais preocupante foi esse, né? Porque depois que eu criei toda uma ideia de repertório, de circulação, de relações de mercado, etc e tal, eu vejo que aquela estrutura construída, todos aqueles produtos, aqueles espetáculos, eles viram quase nada nesse instante, né? Porque fisicamente a gente não pode mais circular, a gente não pode estar em atividade. Então, assim, foi o momento onde eu mais tive receio do que poderia acontecer. E aí, enfim, agora a coisa está se reconfigurando mais uma vez. Mas eu entendi como era possível com essas experiências, né? Aí eu junto mais uma vez, artesanal, o diálogo com o Mulan, a Resistência Companhia de Teatro, a passagem pela Chaim, foram esses encontros, eu, nesse sentido, dei muita sorte, de encontros muito potentes que definiram muito o profissional que eu sou. Entendi. Pô, uma história muito bacana, muito rica. Eu vou emendar 3 perguntas. Como é que surge Você acha que você já deu até um prólogo bem bacana aí, um capítulo inteiro. Como é que surge esse projeto, em botar no papel e apresentar esse projeto acho que é para a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, o artista empreendedor? Você está através dessa lei, né? Como é que surge isso? Como é que surge também a ideia do porteiro? Da onde vem? Como é que é a história antes de surgir o espetáculo? E a importância do resgate nordestino, que você, antes do porteiro, tem
Esqueci o nome da peça, que era uma peça. Acho que era Nordestinos, não era? O nome da peça. Tem nordestinos e tem domésticas, é uma trilogia. Então, eu queria que você contasse nesse apanhado, assim, o surgimento do Porteiro, de onde vem a ideia embrionária, o artista empreendedor, que você já falou dessa aglutinação toda, mas como é que isso... Fala, ok, vou botar isso no papel e vou apresentar isso e vou participar de um edital. Para dar essa aula, acho que tem que dar aula em relação a isso, tem que passar para outras pessoas, e os nordestinos, porque está aliado ao Porteiro, porque eu venho vendo suas lives, o seu personagem nunca vi a peça, mas eu venho vendo as suas lives e é um porteiro nordestino como você é nordestino. Então, queria que você me contasse um pouco numa pergunta, essas todas as coisas aí. E o Pastor, que é maravilhoso também. O Pastor boa, Henrique. Eu ia falar, mas eu pensei que estava fora do caminho dessas perguntas, mas o Pastor também, que é maravilhoso. Ali, para mim, quando eu vi ali no Teatro Solar, em Botafogo, era uma noção de performance. Por quê? Eu não sabia se aquilo era de verdade ou não. Porque eu te conhecia, mas eu vi o quão era incômodo para quem assistia essa peça, o Pastor, de não saber se aquilo era real. Real era, mas assim, se aquilo fazia parte da encenação ou se aquilo era um movimento, era um culto mesmo. É incrível. Essa peça deveria voltar, inclusive. Maravilhosa. Essa peça é uma que atravessa os tempos e vai continuar sendo contemporânea. Sim. Eu vou começar pelo artista empreendedor, então. O artista empreendedor, eu vou descobrindo essa relação do meu artista com o realizador, com o produtor, e aí automaticamente eu vou o tempo inteiro tentando estudar, pesquisar sobre como isso pode ser mais sustentável, né? Como isso pode tomar mais corpo. E aí eu vou descobrindo, na verdade, quase que aleatoriamente, porque não existe uma literatura que fale sobre a produção teatral, né, ou sobre a produção no Brasil. Ela é muito escassa, ela é muito pequena. E dentro das escolas de formação, das que eu tive, que meus colegas, de modo geral, tiveram, não se abre muito para essa discussão. Né? Eu preparo artistas, enfim, com esse ideário de que o mercado vai te absorver e vai te descobrir de alguma maneira pelo teu talento, pela tua genialidade, e você acaba acreditando um pouco nisso. Sim. O que é um perigo, né, amigo? Um perigo, porque o que temos de artistas frustrados não é pouca coisa, né? De pessoas que largaram a carreira. Eu sou da época da Cal, que todo mundo saía e achava que ia ganhar um emprego, entrar numa peça, ser contratado pela novela, e aí deprimia, porque as coisas não aconteciam. E tinha que ter uma cadeira certa. Hoje tem empreendedorismo na Cal, faculdade. Eu fiz uma matéria, que aí você fazia um pitch. Você fazia um projeto pequeno e mas é isso mesmo, ainda é carente, hein? Acho que pode ser mais vertical. Sua ideia é maravilhosa, acho que pode ser mais... Mas vai lá, perdão, quer te cortar. Pois é, não, imagina. E aí eu comecei a entender isso, então eu comecei a observar onde que eu tinha pessoas que falassem um pouco sobre o aspecto. O Roberto Bontempo foi um cara que eu encontrei, fui fazer curso com o Bontempo, sempre fui um cara que fazia muitos cursos, então o Bontempo é um cara que eu admiro até hoje. O Bontempo é diretor, o Bontempo é ator, o Bontempo também é produtor, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a observar isso. E primeiro que o Bontempo, quando eu entrei no curso, eu lembro que a primeira aula dele foi desmistificar exatamente essa ideia que a gente tinha das escolas, né? Que as escolas promoviam do modo geral. Então, ele já chegava na primeira aula falando isso. Olha, se vocês esperam qualquer coisa parecida com isso, inclusive, eu já deixo aqui a disponibilidade para que as pessoas possam se retirar e que as pessoas possam desistir do curso. Não é esse o lugar. Sim. E aí, para algumas pessoas foi meio chocante isso, e algumas pessoas foram embora do curso imediatamente, né, porque ele não estava alimentando exatamente o delírio de ninguém ali de acreditar que era excepcional por ser artista. E começou a ter um discurso muito prático. E ele ia dar aula de interpretação, mas, ao mesmo tempo, ele tinha, paralelamente, essa fala. Então, sim, eu comecei a dizer, cara, é nisso que eu acredito. Sabe, assim, para mim foi definido, é nisso que eu acredito. Né? Então, eu fui muito atrás do que o Bontempo falava, e aí fui descobrindo outras pessoas que falavam coisas parecidas, né, que nem trabalham tanto, por exemplo, o Ricardinho Blá.
é um cara que não é tão produtor, mas o Ricardinho me falou uma coisa que ficou também muito marcada, foi marcante para mim. Ele dizia, numa palestra que eu estive com ele, a nossa carreira, ela se define pelas nossas escolhas. São as nossas escolhas que dão a cor da nossa trajetória. Então, assim, eu me agarrei nisso também. Então, assim, eu fui um cara que eu sempre gostei muito de ouvir, mas sou muito falante também. Mas essa curiosidade me trouxe uma coisa, de que eu não consigo absorver tudo do que me dizem, né, em nenhuma situação, como as pessoas que estão aqui dentro de uma hora de conversa, não vai ficar tudo que nós conversamos para elas, mas algumas coisas, como algumas frases, algumas citações, alguns aforismos, alguns pensamentos ficam. E eu fui me pegando a isso. Então eu fui montando a minha própria lógica, sabe? De como empreender melhor, de como produzir melhor, de como agir melhor para que minha carreira tivesse uma melhor trajetória. E isso, muitos anos. Eu faço essa pesquisa há muito tempo. Eu tenho, hoje em dia, livros, não só uma literatura pequena, mas que existe no Brasil hoje em dia já, mas também do exterior, são revistas, periódicos, e isso eu fui acumulando durante um tempo que vai virar, inclusive, um livro meu falando sobre isso, sobre essa pesquisa, porque eu vou tentar concentrar isso tudo num livro direcionado para a classe. Porque o que eu encontro também falando sobre o tema, às vezes não está em livros direcionados para a classe. Totalmente. Claro, com certeza, não tem. Você vai pesquisar. Estou pensando que quando está falando, eu nunca vi. Como então, assim, se fosse o Doc Comparato, um livro de roteiro, né? É um livro que já foi escrito há tanto tempo que ainda as pessoas ficam se alimentando do procedimento do roteiro, né? Lógico que agora, hoje já tem... Mas ele foi, para mim, pioneiro. Então, foi direcionado esse livro. Então, agora você está falando de uma coisa, de uma direção, um livro de direção mesmo para isso. Muito bom, muito bom. Então, assim, e fico muito contente de não ter lançado ele antes. Eu já tenho uma editora que já está combinado esse lançamento, enfim, negociado. Não ter lançado ele antes, porque eu precisava passar por esse momento. Eu acho que o livro vai estar muito mais potente agora, né? Porque eu tenho uma outra fala, um acréscimo de vivência que é muito significativo na hora de transpor. Que foi isso que eu coloquei um pouco naquela aulazinha, naquela reflexão que eu direcionei para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa aqui do Estado do Rio. Então, assim, eu tentei sintetizar um antes e um depois e uma perspectiva, né? Então, assim, foi interessante, que é para onde o livro caminhou agora. Então, assim, eu vou ter capítulos, ou pelo menos 1 ou 2 ou 3 capítulos exclusivos pensados nesse momento, né? Porque a gente volta, a gente regressa, mas a gente regressa com o que a gente já tinha de expertise, com o que aconteceu agora. Isso aqui nos deu uma outra sabedoria para se relacionar com a nossa atividade. Isso nos deu uma outra base de conhecimento e de prática, né? Então, é isso que eu estou transformando o livro agora. Então, quando eu falo, cara, eu podia ter lançado o livro ano passado, eu falei, que bom que isso não aconteceu, né? Porque assim, o livro vai chegar na hora exata. Então, ano que vem, esse livro está pronto, que vai ser aquele livro que eu gostaria de ter encontrado no meu caminho, sabe, Bruno? Que eu gostaria de alguém tivesse me apresentado. Então, é algo que eu estou gestando há muito tempo, porque eu quero ter também na minha cabeceira. Eu quero ter também ali para eu estar consultando eventualmente, porque nem tudo que eu digo eu permaneço com isso reverberando, né? Tem que estar relembrando muitas pontuações para que aquilo se torne uma coisa mais sólida no meu dia a dia. Então, esse é um projeto, enfim, aquele muito especial para mim. E está vindo no momento certo, porque não sei se você já tinha colocado ou vai colocar, a minha provocação é o seguinte, você também pode vir um capítulo dessa forma online, né? Desse uso desse veículo online, né? Então ele vai ficar super completo, porque eu acho que a gente não perde mais essa questão online. Vai ser um agregador, não vai perder. Pode ter realmente uma produção de como se produz por uma questão online, né? E aí fica um livro fica completo. É a parte prática, no sentido presencial, e a parte online, no sentido de você com alguém que está te vendo do outro lado. Muito legal. Exato. Mas aí falta aí os nordestinos, o Nordeste e o Porteiro.
Primeiro eu vou dar uma falinha sobre o pastor, porque o pastor ele define muito o que vai ser a minha pesquisa, né? Que começa com domésticas, só que domésticas eu compro os direitos de uma peça que é da Renata Mello, daí de São Paulo, grande Renata Mello, que fez uma pesquisa de campo extraordinária. Ela foi coletar depoimentos de empregadas domésticas e transforma isso numa peça de muito sucesso em São Paulo, que vira o filme do Fernando Meirelles. Eu vi o filme do Fernando Meirelles, descobri que isso era uma peça, que era através de depoimentos reais, e falei, eu quero isso. E tive, Nossa, você está me contando uma novidade. Para mim era o contrário. Para mim, eu pensei que era um filme e virou peça. Você está falando que era Não, peça e virou filme. Olha, exatamente, exatamente. olha isso. Grande Renata Mello, que é uma artista admirável daí de São Paulo. E eu fiquei ali em cima da Renata, você me conhece bem, durante um bom tempo, porque a Renata não queria liberar os direitos dessa peça mais. Sabe assim, tipo, eu fiquei acho que um ano em cima dela até ela liberar os direitos. Tu é chata. E quando tu quer, tu é chata. Exatamente. Ah, E o que foi muito bacana é que a peça foi um sucesso absoluto aqui no Rio de Janeiro, viajou o Brasil inteiro. E a Renata, quando ela assistiu aí no Itaú Cultural, ficou extremamente emocionada com o que viu, porque ela entendeu o quanto a gente respeitou a obra dela e que a gente queria exatamente era aquelas falas reais e a potência delas em cena. Então, nesse momento, quando eu chamo a Bianca Baiton para dirigir, a Bianca me deu um outro presente. Quando eu discuti com ela, Bianca, eu tinha saído do cinema documental, eu falei, eu queria transpor essa discussão do documental para o teatro. Ela falou, tá, então eu vou fazer o seguinte, Lino, vamos conversando isso junto, mas eu vou chamar 3 pessoas que eu acho importante para ver o nosso processo, que era a Consuelo Lins, o João Moreira Salles e o Eduardo Coutinho. Então, assim, nós tivemos essas 3 pessoas observando o que nós estávamos fazendo. Foi nossa, que muito legal. bacana, porque eles chegaram para a gente e falaram, olha, o que vocês estão fazendo, mantém aí, sim, a tessitura documental, que transporta para o cinema ela aconteceria. Eles não, nós não somos, eles não eram especialistas de teatro, eles falaram, mas enquanto perspectiva documental, ela tá impressa. Né? Então, a gente foi muito feliz quando isso aconteceu. E aí, só que no Pastor, que vem logo em seguida, foi o momento que eu cheguei para o Daniel Porto e falei, cara, agora é a minha vez de ir a campo. Né? Assim, tipo, eu tive um presente que alguém fez a pesquisa para mim anteriormente, mas eu quero ir a campo. Propus para o Daniel Porto, que era um autor que estava começando carreira, é a primeira peça dele. Falei, cara, isso tem que ser muito potente. Aí tem um diálogo com o cinema mais uma vez, porque tem um filme chamado O Apóstolo, do Roberto Duval, que é onde eu fletei essa proposta. E eu falei, Dani, temos que ir a campo. Assim, eu quero trabalhar com essa dimensão onde a realidade e a ficção elas se dissolvem e para o espectador só resta a dúvida, onde começa uma, onde acaba a outra. Então, tanto que a gente passou de espetáculo culto, né? Então, essa é a dominação. Então, a Karina Casuccelli, que é uma diretora da de São Paulo também, Deixa eu só fazer um parênteses para quem não viu. Você pode dar uma explanada na história, mas eu lembro eu assistindo a peça e era meio semi-arena ou era arena. Não sei como é que se chama. Acho que era semi-arena. Semi-arena. E aí eu fiquei de frente para um casal. Acho que eu te contei isso depois. Eu fiquei de frente para esse casal e o cara, o marido, suposto marido, sei lá, namorada, ficou assim, não, isso não é de verdade a música. É de verdade. Isso é um culto. A gente está no lugar errado. Não é a peça. Isso não é. Meu amor, isso é uma peça. Não, e ficaram durante a peça dialogando nesse lugar, como se tivesse entrado no lugar errado. Assim, é genial isso. Genial. Essa dicotomia do que é real, o que não é muito bom. E aí, cara, o pastor foi o que a gente falou, foi uma potência, né? O pastor trouxe coisas muito significativas para a minha carreira, né? De respeitabilidade mesmo, de reconhecimento. Foi um sucesso, né? A gente lotava todas as sessões, era gente voltando o tempo inteiro lá do Solar, a gente fez outras temporadas em outros teatros, e era isso, foi exatamente essa imersão dentro do real, e um real que para muita gente era desconhecido ou visto de uma forma preconceituosa, que fez com que as pessoas se relacionassem, e aí sim, a gente entendeu também que o nosso lugar de discurso não era da imposição ou de pensamento fechado, era de uma obra sempre na dimensão aberta, onde permite, inclusive, a interlocução.
E nem ser uma obra de começo, meio e fim, né? Nessa coisa aristotélica, assim, começo, meio e fim. Era uma coisa assim, jogava a ideia e você resolve essa ideia e vai para casa resolvendo, tá? Isso, isso ainda vai ser super contemporâneo, né? São os viewpoints, são os pontos de vista. Deixa aberto, deixa a produção do público acontecer, deixa eles criarem história, não dá tudo mastigado. E o pastor tinha esse lugar, assim. Era uma provocação. Mas qual era a história do pastor, assim, rápido, assim? Cara, a história do pastor era um neopentecostal, chamado Pastor Antônio, que funda aquela igrejinha no fundo na garagem dele e que está começando uma história. Só que é um cara que tem uma visão muito fechada da vida, né, que se pauta na Bíblia para definir o que é certo, o que é errado, e que por muitas vezes com uma leitura muito literal, ou seja, né, pouco discutida, né, ou seja, então em alguns momentos você tinha esse choque, né, com essa imposição, entre aspas, dele, mas ao mesmo tempo a gente sempre criou personagens, e o Daniel, que virou meu grande parceiro na escritura, sempre personagens que têm uma ambiguidade, sabe assim, eles nunca são definidos qual é o papel deles, sabe? Esse cara é um filho da puta ou esse cara é um cara bacana? E o Dani tem uma insistência, né, nesse tipo de escrita e que me fascina. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem, porque ele gosta de provocar isso e eu gosto de receber isso como ator, porque eu acho que é isso que nós somos, né? Eu acho que a gente não é acabado, né? Nós não somos acabados. Pelo contrário. Um parênteses também, eu estou dando aula de viewpoints, né? Estudo muito, já comecei com o Henrique Dias, lá na Companhia dos Atores, em 2005, sei lá. E desde então venho estudando. E junto com a Capoeira, Angola também. E aí eu reli o livro da Annie Burger. E aí tem uma passagem dela que ela fala uma coisa muito bacana. Ela falou assim, um ator... o diretor sugere para esse ator fazer de um jeito diferente essa personagem. Aí o ator falou, não, mas ele não faria isso. Aí ela retruca assim, mas você na vida não já se pegou fazendo coisas que você não faria? Faz. Só tenta passar por essa provocação, por esse estímulo, e depois a gente conversa. Faz. Então, você está falando desse lugar aí, realmente, deixarem aberto, faz coisas que de repente a personagem não faria. Isso pode ser, isso pode ser interessante. É isso que pode ter, senão vai ser tudo previsível. Exatamente. Tá? O pastor tinha muito desse lugar. A contradição é fundamental. A contradição é fundamental. Porque nós somos contradição, né? Sim. Todos nós. Né? Eu brinco sempre com a máxima, nós juramos amor eterno a alguém no altar de uma igreja, diante de uma autoridade religiosa, e 2 semanas depois a gente pede para o outro ir para o inferno e a gente pede o divórcio. Ou seja, verdade, é isso. Somos isso, nós somos isso, entendeu? Eu tenho casos, não sei você, mas eu tenho casos de amigos que se separaram 3 semanas depois de um casamento. Que isso? Como casa, faz o ritual inteiro e 3 semanas depois acaba o casamento. Enfim, contradição humana. É isso. Então, cara, o pastor definiu muito essa linguagem de ir a campo e que aí sustentou um outro desejo meu, que era uma evocação da questão migratória nordestina, que aí flerta com as minhas raízes, né, com o meu compromisso com as minhas origens. E que começou com doméstica, né, quando eu peço para a Renata Mello, ela me autoriza a montagem dos depoimentos reais que ela coletou de empregadas, na sua 99% era de nordestinas, migrantes, né? E aí eu crio o Nordestinos, que era um projeto transmediático, que era peça, filme e livro, que foi contemplado pelo pitching do Tempo Festival e tal. Então eu faço uma imersão ali e coloco as minhas próprias histórias ali dentro e dos atores que estão em cena comigo, porque eram todos migrantes. E aí eu fiz um trabalho de agregar exatamente nordestinos e ali criar um campo de imersão absoluta. O Tuca Andrade, o diretor, também nordestino, também empresta a história dele para esse trabalho. Então foi um trabalho muito bonito, porque reuniu muitos de nós e as nossas próprias histórias e histórias de outras pessoas, que a gente também foi a campo, a gente também pegou histórias reais e colocamos ali dentro do porquê. A grande pergunta era o porquê eu migrei, né, a escolha da migração,
ou se era escolha ou se não era escolha, mas enfim, o porquê da migração e o que aconteceu depois da migração. Isso era a grande questão da história, né? Então, há um mundo, né? Imagina, há um mundo. Quando você define que você vai migrar, tem uma vida inteira por trás disso, até você dizer assim, hoje eu decidi que eu não quero mais morar aqui onde eu nasci e vou migrar. Então, as pessoas quando relatavam suas histórias, e nós mesmos, era muito legal, porque você relata uma vida inteira antes, praticamente, né? E depois, quando você fala, e agora? E depois da migração, o que aconteceu? Então tem uma outra vida que é exatamente a que se desenvolveu depois da migração. Então, esse espetáculo foi uma felicidade também, e isso chamou muita a atenção da comunidade nordestina aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje, eu tenho uma fala ainda mais ampla com os meus pares, com meus conterrâneos, e que me ficou, eu tenho sempre um desejo não de conclusão, mas a trilogia é uma coisa que me fascina. Eu acho que é uma melhor forma da gente apresentar ao público, inclusive no caráter de escolhas, né, do que você quer dentre as opções. E aí eu criei o Porteiro, porque eu estava buscando uma outra investigação dentro da questão da temática da migração nordestina e estava na dúvida. É difícil essa escolha. Lino, vai chegar, vai bater aqui o relógio. Vamos deixar, já que você já vai entrar no Porteiro, vamos deixar para a segunda live, o Porteiro, e a gente segue. Eu vou salvar essa rapidinho e já volto, tá? Pessoal, fiquem aí, a gente já volta. E o Lino emenda aí com o Porteiro e o restante das minhas perguntas aqui para ele. Muita história, meu queridão. Já voltamos. Até já, até já. Beijo. Beijo.